Você mora numa casa pequena ou um apartamento que você acha que não dá para ter plantas? Pois eu vou te dar dicas de plantas de pequeno porte que são facílimas de cultivar. Eu me chamo Cláudia, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Mais Verde. Eu conheço pessoas que gostam de plantas, gostariam de conviver com elas, mas que não as têm por desconhecer que existem plantas que não precisam de sol direto sobre suas folhas, né? Algumas até necessitam de pouquíssima água, sendo ideal também para aqueles que não têm muito tempo para cuidar das plantas. Então, cada espécie de planta tem necessidades específicas de luz, de rega, de adubação. Eu sempre aconselho as pessoas que antes de adquirir uma plantinha, você pesquise sobre suas necessidades nestes quesitos, para saber se elas vão conseguir viver saudáveis no ambiente que você escolheu para elas. Seja na sua casa, no seu ambiente profissional, né? Existem plantas que vivem muito bem em ambientes fechados, internos, desde que haja uma fonte de luz natural. Veja bem, não é um local com lâmpada sobre elas. Tem que ser uma janela, uma porta de vidro. E eu vou dividir com vocês algumas espécies que eu tenho na minha casa, que vivem muito bem internamente e ainda são de facílimo cultivo. A primeira sugestão é o pacová, também conhecido como babosa de pau. Essa que está aqui do meu lado. É uma planta de folhas grandes, verdes escuras, e ela tem um brilho fantástico. Ela é originária da Mata Atlântica brasileira. Então você imagina essa planta no seu habitat natural. Ela gosta de muita claridade, mas não de sol direto. Ela recebe luz filtrada debaixo das árvores. Mas ela precisa de um solo úmido e bem drenado. Isso quer dizer que o substrato do seu vaso deve ter areia de construção ou qualquer outro componente que sirva para drenar essa água. De tempos em tempos, você deve limpar suas folhas com um pano limpinho ou uma esponja macia, porque assim você vai, além de tirar a poeira para fazer com que a folha respire melhor, você vai manter esse brilho maravilhoso que as folhas têm. Coloque num vaso pequeno, porque ele vai manter esse pequeno porte por muito tempo. A título de curiosidade, o pacová é uma espécie que sofre um processo chamado gutação, que é a eliminação de água em estado líquido pelas suas folhas. Aí aparecem essas pequenas gotas em cima de um móvel ou de outra superfície onde você esteja apoiando o seu vaso. Esse processo é muito comum nas plantas tropicais. A minha segunda sugestão são as fitônias, também conhecidas como plantas mosaico. São muito coloridas e são originárias das florestas tropicais das Américas, mais especificamente na região do Peru. Há várias cores diferentes. Tons de rosa, vermelho, branco com verde, elas criam um contraste muito charmoso. Eu gosto porque eu plantei as três cores juntas e plantei para uma realçar a cor da outra. Observe essas nervuras coloridas. Elas são muito utilizadas em terrários e a reprodução é muito fácil por estacas na água. Eu vou deixar o link do outro vídeo que eu explico melhor sobre o processo da reprodução por estaquia na água. Essas plantas precisam um pouco mais de água que o pacová. Então, por isso, regue sempre que o substrato estiver seco. A minha terceira sugestão é uma família com muita diversidade. São as peperômias. Há peperômias que precisam do sol direto, pelo menos por um curto período de tempo, como é o caso da peperômia pendente, variegata. Mas também há outras que vivem muito bem com pouca claridade. Eu vou mostrar para vocês três que eu tenho aqui na minha cozinha. Um lugar que elas amaram e se adaptaram super bem. Essas são a peperômia obtusifolia, eu tenho a verde escuro e essa em tom de verde de limão, que eu plantei no mesmo vaso, e estando juntas assim, uma realça a cor da outra. Outra peperômia que eu tenho aqui é a peperômia marrom, que varia as tonalidades entre o marrom e o verde em várias nuances. Elas são muito delicadas, com folhas alongadas.
Outra que também tem é a Peperomia caperata. Elas são muito lindas. Folhas endurecidas, nervuras bem afundadas, marcadas e são de porte pequeno. E por fim, a Peperomia melancia, que é muito exótica e é nativa do Brasil. São as 3 plantas que eu tenho aqui que gostam de solo fofo e bem drenado. Vamos para a 4ª sugestão? São as mini espadinhas, da família das Sansevierias. São plantas muito fáceis de cultivar. Essa aqui é a verde, mas também existe a variegata. Elas são muito rústicas, elas precisam de pouquíssima água, porque elas acumulam água nessas folhas gordinhas que ela tem. Por isso, a rega deve ser moderada, uma vez por semana no verão e a cada 15 dias no inverno. Elas gostam de um solo bem arenoso, para não acumular água e assim não apodrece as suas raízes. Esse formato de roseta e as mudas surgem ao lado da planta-mãe, sendo muito fácil de propagar. Existem estudos que destacam essas plantas como as grandes purificadoras do ar. A última da lista que eu selecionei é o clorofito, também conhecido como gravatinha, paulistinha ou planta-aranha. Há a variedade de sol e a de sombra. Você as identifica assim: as de sol têm o centro claro e as bordas da folha são verdes. E as de sombra é ao contrário. O centro das suas folhas são verdes e as bordas mais claras. Elas são nativas da África do Sul e têm raízes bem gordinhas para acumular água. Então já sabe, né? Quando é assim, as regas devem ser moderadas para que não haja apodrecimento das raízes. O substrato que elas gostam deve ser bem drenado. Elas gostam até de um solo um pouco argiloso, mas é importante que tenha também areia de construção. No meu jardim, eu tenho como forração de um canteiro, mas se elas forem colocadas num vaso pendente, elas ficam super exóticas, porque elas formam uma cascata com as mudas que vão surgindo ao longo do tempo. Daí o nome de planta-aranha. E para você fazer as mudas, basta remover esses brotinhos que já estão com alguma raiz e colocar na terra ou na água, porque ele também pode ser cultivado na água. Ele não é muito exigente quanto à adubação, não. O clorofito, além de muito bonito, ele é muito fácil de cultivar. Faz com todas as plantas liberando oxigênio no ar para purificar esse ar. Mas além disso, ele ainda faz algo a mais. Ele absorve substâncias nocivas, como monóxido de carbono, que é produzido por motores, brasas, fumaça de cigarro. É comprovado cientificamente que ele capta essas substâncias do ar e por isso ter um clorofito por perto significa que a qualidade do ar está elevada. E aí você também vai ter a prevenção de problemas causados pela intoxicação silenciosa. Espero que você tenha gostado das minhas sugestões de plantas de pequeno porte. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo. Faz também um comentário, compartilha e se inscreve aqui no canal ativando as notificações. Até a próxima!